Bem-vindos ao nosso Falando Aquilo de hoje, nesse canal YouTube, com o caso do Homem dos Ratos, publicado em 1909, a propósito de um caso de neurose obsessiva. E esse é um caso paradigmático para o tratamento dessa forma de neurose, de transferência, que é a neurose obsessiva e que passa a ocupar mais e mais o interesse de Freud a partir dos anos 1910. Nos primeiros desenvolvimentos clínicos, a histeria era o quadro de referência. A partir desse momento, o interesse de Freud começa a migrar para esse dialeto da histeria, assim como ele menciona no início desse caso, que é a neurose obsessiva. E nesse caso, Ernst Lancer, sujeito que está com seus 20 e tantos anos, preparando-se para prestar uma prova que vai habilitar para a prática da advocacia, e ele está vindo de seu exercício de treinamento militar. A chegada desse caso, ela é assim reveladora de como funciona a neurose obsessiva. Ernst estava nas manobras militares e ele um dia ouve um tenente cruel contar uma história com um certo sabor sádico, né? Que é uma história de um castigo praticado no leste, em que amarra-se uma pessoa, coloca-se um balde com um rato nas nádegas da pessoa, coloca-se fogo no fundo do balde e o rato tem que fugir por algum lugar. Então ela vai comendo a pessoa por dentro, e isso é um castigo, uma tortura que é relatada para ele quando ele está nessas manobras militares. E ele fica muito afetado com essa história, e enquanto ele está ainda impactado, ele recebe a notícia de que os óculos que ele tinha mandado fazer em Viena estavam prontos, e que um determinado tenente tinha recebido esses óculos e tinha pago, então, 3,80 coroas para o emissário. E lhe ocorre, então, algo que é patognomônico, que é diagnóstico para a neurose obsessiva. Lhe ocorre, então, um pensamento intrusivo, um pensamento deslocado de contexto, mas que claramente diz para ele o seguinte: se eu não pagar as 3,80 coroas para o tenente A, o castigo com os ratos será aplicado ao meu pai. E essa ideia não é a primeira vez que ele tem. Ele tem uma ideia similar em torno de: se eu não fizer isso, algo ruim vai acontecer ao meu pai ou à dama que eu amo, eu estou assim me preparando para pedi-la em casamento. Bom, e assim a gente chega naquilo que é o sintoma mais comum nas neuroses obsessivas, que é a dúvida, que é a procrastinação, que é a dificuldade de tomar decisões, porque ele não conseguia prestar o concurso, ele não conseguia decidir-se se ele queria realmente casar com essa dama, né? Mas, no seu pensamento obsessivo, se ele não paga as 3,80 coroas, o castigo será aplicado ao seu pai. O mais estranho é que o pai dele já havia morrido. Portanto, o castigo não poderia ser de forma alguma aplicado. Mas há uma espécie de independência moral e estética entre o pensamento do sujeito e a realidade. De tal maneira que ele começa a ficar muito, muito oprimido com essa ideia. E lhe ocorre o seguinte: ele vai pagar a determinada quantia e o tenente diz: não, mas houve um engano. Não fui eu que paguei os seus óculos, foi um outro tenente, foi o tenente B. E aí ele então é tomado de angústia. Ele diz: e agora, como é que eu vou pagar a minha dívida? Como é que eu vou pagar os 3,80 coroas para o tenente A, se na verdade a minha dívida é com o tenente B? E ele então acha aquilo tudo assim muito estranho. Ele diz: essas ideias não fazem o menor sentido, devo estar ficando louco, vou deixar isso para lá. Mas quando ele recusa essas ideias, dali a pouco essas ideias se reapresentam. E aí elas se representam dobradas, né, redobradas pelo movimento de excluí-las. Ou seja, o fato de eu ter renegado o pensamento de que devia fazer o pagamento da dívida reforça o crime que ele estava praticando. De tal maneira que ele decide que ele vai fazer o seguinte: ele vai procurar
o tenente B passar o dinheiro para o tenente B, que vai passar o dinheiro para o tenente A e que, portanto, ele vai cumprir o juramento que ele tinha estabelecido. Ele procura o tenente B e o que acontece no caminho é que o tenente A toma o trem para Viena. E ele diz, puxa, mas isso torna impraticável o meu plano. Ele já foi embora. Vai para sua caserna e tem um outro pensamento. Então é a segunda vez que eu estou renegando essa ideia justamente pode se realizar porque eu não estou cumprindo ela, e na verdade o que eu tenho que fazer é pegar o trem para Viena, alcançar o tenente B, pedir para o tenente B voltar para as manobras, passar o dinheiro para ele, para que ele pague o tenente A e, portanto, eu me livre da promessa do juramento que eu fiz e protejo, então, meu pai e a dama que eu tanto gosto. E, de fato, ele começa a fazer isso. Ele começa a ir, pega o trem e começa a caçar o tenente B, só que no meio do caminho ele diz, isso é um pensamento que não faz o menor sentido. Eu estou ficando louco, isso é completamente irracional, e portanto ele toma o trem de volta. Só que quando ele toma o trem de volta, lhe ocorre de novo um contrapensamento dizendo, eu estou desmentindo a minha promessa. De tal maneira que ele vai indo e vindo, até chegar em Viena e pedir ajuda para um amigo, dizendo que ele precisa entregar aquele dinheiro para um tenente, ele está totalmente angustiado, e esse amigo diz, acho que você precisa falar com alguém. Na Bergasse 19, chamado Sigmund Freud. Então o amigo traz o Homem dos Ratos, que conta essa história. Freud fica assim meio atônito, demora algumas sessões para entender, mas logo percebe que aquilo é apenas um episódio entre tantos outros que o Homem dos Ratos sofre com os seus pensamentos obsessivos. Por exemplo, uma vez ele está esperando a amada dele que vai chegar numa carruagem. E daí ele pensa que essa amada pode estar com um determinado primo. E daí ele olha que à frente do passeio existe uma pedra. E daí ele pensa que a carruagem pode bater naquela pedra, voar e morrem os dois. Logo, o que ele faz? Vai até lá, tira a pedra e põe a pedra embaixo do lugar onde ele está sentado. E em seguida, tipicamente, o que ele pensa? Eu fiz uma coisa muito idiota. Isso não faz o menor sentido. Então logo, o que eu tenho que fazer? Pôr a pedra de volta. Só que quando ele põe a pedra de volta, ele ativamente está colocando uma pedra que pode estar no caminho da carruagem, que pode destruir a sua amada e o primo dela. De tal maneira que ele não estamos mais na situação inicial em que havia uma pedra no meio do caminho. Agora é uma pedra que ele pôs. Logo, ele tem que tirar a pedra de novo, e enquanto espera a sua amada chegar, e ele fica tirando e pondo a pedra, o que é tremendamente extenuante, complexo e angustiante para alguém que sofre com ideias obsessivas. Aqui a gente já tem a ideia obsessiva e a gente tem a compulsão, ou seja, o ato, né, de pôr e tirar a pedra. Como, por exemplo, numa outra vez, ele é tomado pela ideia de que a amada pode trocá-lo por esse primo, e ela vai fazer isso porque esse primo, porque ele está muito gordo. Então, o que ele faz? Ele decide que ele vai ficar subindo a montanha e talvez se jogue da montanha, porque daí ele se fere e ele se machuca e daí ele emagrece, porque vai ter que fazer uma convalescência. E a ideia é completamente sem pé nem cabeça, mas são assim as ideias obsessivas. Elas não fazem mais nenhum sentido, a não ser para aquela pessoa. E se esclarece que esse pensamento obsessivo ele tem um nexo simbólico com o fato de que como se diz em alemão, estar gordo, porque afinal ela não vai casar com ele porque ele está gordo, Dick. Dick é também o apelido do tal primo que chama Richard e chama-se Dick. Então, tornar-se Dick e destornar-se Dick são os dois polos do pensamento obsessivo que domina esse paciente. Freud começa a perceber que existe uma certa recorrência nas palavras que nomeiam os conflitos do Homem dos Ratos. Ele percebe que, num dado momento, o Homem dos Ratos diz assim: meu pai tem uma história muito engraçada. Aliás, meu pai também fez manobras militares, como eu estava fazendo quando se desencadeou essa angústia toda. E nas manobras militares, ele deixou de pagar uma dívida de jogo. Ele era um rato de jogo. Em alemão, Spielratte. Freud nota essa palavra. Daí ele diz assim, e meu pai tem uma história também muito curiosa com minha mãe, porque disse que ele casou com minha mãe e não casou-se com uma mulher mais pobre e mais bela, porque minha mãe era mais rica. Lembra-se que é uma história sobre pagamentos. E
E o Freud observa que como é que se diz casamento em alemão? Verheiraten. E daí ele diz, puxa, mas como é que veio essa ideia dos ratos para você? E daí ele diz, os ratos, eles fazem parte dos meus pensamentos há muito tempo. Todas as coisas que eu vou pagar, eu digo tantos ratos, tantos florins. Ele tinha uma linguagem imaginária já composta por ratos antes que o determinado tenente cruel fizesse o relato do castigo. Portanto, aquilo simplesmente se encadeou com uma neurose obsessiva que já estava em andamento. Mas o Freud nota aí de novo essa palavra que é Raten, que pode ser então tanto rato, quanto verheiraten, casamento, quanto Rat, quer dizer prestação, quanto Spielraten, rato de jogo. E ele nota então que todas as associações que o homem dos ratos vai fazendo remetem a uma espécie de ambivalência, né? Ou seja, os ratos, eles mordem, eles são nojentos, eles são as figuras agressivas. E o Freud percebe que aquilo é a expressão dos sentimentos hostis, da agressividade que o próprio homem dos ratos sente. Sente em relação ao seu pai, sente em relação a outras pessoas. E a sua dúvida, né, sua incapacidade de tomar decisões e de, terminar o curso de Direito e casar-se com Gisela Flus, tem uma relação intrínseca com a dificuldade de repetir aquilo que um dia foi resolvido pelo pai. O pai, lembre-se, ele deixou uma dívida, ele não pagou a dívida de jogo com um amigo. O que acontece com essa dívida, ela se transforma num instrumento simbólico para a dívida do Homem dos Ratos com o seu pai, para a dívida do Homem dos Ratos com a Gisela Flus, para a dívida do Homem dos Ratos com o seu desejo. É no momento em que o Freud consegue mostrar essas associações, né, e essas repetições, em que o termo Raten ocupa várias funções em diferentes narrativas, que ele cai em si e descobre que o castigo dos ratos era um castigo que ela sentia como horrível porque fazia parte das suas fantasias sádicas. E ele gostaria sim de aplicar o castigo. Ele imaginou-se sofrendo e praticando o castigo. Portanto, na posição masoquista e na posição sádica. A fantasia, ela organiza esses dois polos. E esses dois polos, então, vão sendo objetos de recalcamentos alternados e que produzem esse sintoma, que é uma substituição do conflito, uma substituição da ideia desejante intolerável ao sujeito. Não consigo me admitir odiando meu pai. Isso é contrário aos meus valores, isso é contrário aos meus ideais. O que eu faço com isso? Recalco, nego isso em mim, e isso volta, então, na fantasia de um castigo imposto a ele a partir de pensamentos que a gente não consegue entender por que eles se colocam daquela maneira. Está no mesmo volume 10 em que vocês encontram o pequeno Hans nas obras completas em português ou espanhol, tanto faz. Para receber mais castigos, mais florins, mais ratos, clique aqui no Aqueronta Movebo e siga com o Falando Daquilo. É bem legal, né?